Agora, muito boa noite, pessoal. Filipe Brasiliano aqui. Eu sou agitador literário, tá? Organizador de antologias e promovo essas rodas de conversas com autores independentes que vocês têm acompanhado já há algum tempo. Eu não estou sozinho, hoje estou acompanhado aqui do Auro J. Auro pode se apresentar. Opa, eu sou Auri Jota, escritor de ficção especulativa, fantasia, horror, ficção científica, falo diretamente do Piauí, e eu tinha um podcast que não sei se vai voltar, o Café com Ossos, com entrevistas de autores com artistas do horror, né, mas quem sabe volte, quem sabe não, fica o mistério no ar aí. Fica o cliffhanger que, enfim. Vamos torcer para voltar. E a gente vai receber hoje aqui o Igor, né? Igor, pode se apresentar, fica à vontade. Boa noite, gente. Eu sou o Igor Cabrardo, sou aqui de Minas, escrevo terror, às vezes drama, só que o meu foco o meu foco maior é o terror mesmo. E faço letras, estou estudando e pesquisando o gótico na universidade, já estou com meu projeto do mestrado direcionado aí, envolvendo a literatura de terror também, e é um assunto que eu gosto pra caramba. Eu respiro terror, basicamente. Muito que bem. Então, a gente vai falar hoje sobre horror, sobre o gótico, né, dentro da literatura do Igor. Já tô bem empolgado para essa conversa, né? Toda vez que a gente pega e convida alguém para conversar e faz toda aquela pesquisa e vai lendo os trabalhos, eu fico muito empolgado, assim, sabe? Então, eu vi que eu já conhecia seu trabalho, desde da antologia Apague as Velas Antes de Morrer, né? Isso tem um conto lá muito massa. Eu reli esse conto porque eu já tinha lido da primeira vez, mas faz muito tempo, né? E como que é essa antologia? Essa antologia em parceria com o Rafael Delboni, do Bistras Literárias, ele que trouxe essa proposta para a gente de juntar uns amigos e publicar uma antologia de contos de horror para comemorar o aniversário dele. Inclusive, isso que direcionou a temática ali. A capa é maravilhosa, né? Foi feita pelo Ariel Bertoldo, é uma das capas dele que eu mais gosto. E aí, esses contos, eles giravam, de alguma forma, em torno de aniversários. Podia ser na festa em si, ou no dia, ou com alguma forma de comemoração. E aí, cada autor trouxe ali a sua visão de aniversário macabro ali da antologia. Foi um conto que eu gostei bastante de escrever, porque eu lembro que a gente estava durante a pandemia ainda, e era um cenário que ainda me assustava muito. Eu não estava tendo a possibilidade de ficar 100% isolado em casa, né? Então eu tinha acesso à rua, tinha, tinha contato com outras pessoas, e era uma coisa que me assustava muito, até porque a minha mãe, ela mora comigo, então na época eu ficava pensando muito nisso, em nossa, eu posso pegar a qualquer momento, posso contar para ela e tal. E aí esse medo me ajudou, inclusive, a gerar aquela metáfora que eu uso, né, do meio que um pacto que acontece na história ali e que passa através da mão. Foi, foi bem libertador mesmo de escrever, porque eu peguei esse medo e coloquei no papel. Foi bem legal. Mas esse conto nessa antologia não foi o seu primeiro, né? Você já tinha escrito antes. Vamos falar então da sua trajetória desde o início para, né, para a gente pegar e entender como que você se construiu o autor que você é hoje. Você pode contar um pouco para gente como que foi assim, seu primeiro contato com a literatura e como você foi se desenvolvendo? Claro, posso sim. Então, cara, o que que acontece? Literatura mesmo, eu consumo desde de criancinha mesmo. E se for olhar as raízes ali de quando eu comecei, foi bem novinho também, porque eu gostava de fazer umas cópias de histórias que me interessavam. Por exemplo, eu lembro quando eu joguei o Super Mario Bros., eu fiquei tão viciado no jogo que eu fiz meio que uma cópia do Super Mario Bros., que era o Guto. E aí eu tinha umas historinhas do Guto ali que eu mesmo escrevi e desenhava, mas era basicamente uma cópia de Super Mario. Então, vem.
vem desde de pequenininho essa vontade de escrever. Só que a primeira escrita mesmo, vamos dizer assim, a sério minha, que eu tive, um produto 100% original meu, foi em 2019. Eu tinha acabado eu tinha decidido sair do teatro. Eu estava com alguns conflitos ali com o teatro, e isso, inclusive, aparece muito nesse primeiro conto. E aí eu larguei o teatro e fui para letras. Ao mesmo tempo, eu estava querendo dar voz a muita coisa que estava dentro de mim, algumas angústias, depressões e tal, enfim. E eu conheci, eu vi, eu não vou lembrar como que eu fiquei sabendo desse edital. Só que eu vi, chegou até mim o edital da Lura Editora sobre. O nome era Abismo do Mal e a proposta era trabalhar ali uns mitos meio Lovecraftianos, só que trazido para o contexto brasileiro. Eu gostei muito, mas ainda não conhecia o do Lovecraft, então fui atrás de alguns contos mais curtos dele para ver ali, ter uma contextualização, né? Casava com o que eu gostava de escrever e com uma ideia que eu estava trabalhando ali naquele período. E esse foi o primeiro conto mesmo que eu escrevi. Por sorte de principiante, ou porque tinha algum início de qualidade ali já, o conto foi aprovado. Eu fiquei muito feliz na época e tal, para o e começou assim. Mas literatura mesmo é desde pequenininho. E esses dias, inclusive, eu estava pensando a respeito disso, sobre o terror também. E um dos primeiros livros que eu lembro de ler foi A Bela Adormecida. A minha mãe tinha me dado, inclusive. E minha cena preferida era a da bruxa, quando ela lançava a maldição lá. Só que para uma criança de 5 anos, era um desenho muito macabro. Era uma fogueira toda preta e amarela, assim. Uma mulher quase pelada saindo do fogo, bem demoníaca, assim. E eu adorava aquela cena, adorava. Então eu via e relia o livro várias vezes, já com esses elementos de terror. Então, bem de novinho que começou. Essa história que você leu da Bela Adormecida já era o conto original ou era uma versão? Não, ele não tinha muito dos pontos macabros que a gente encontra nas versões mais antigas. Só que as ilustrações do livro tinha uma pegada mais, não sei se o termo certo é neoclássica, mas aquela coisa bem Idade Média, assim, e tal. E essa imagem da bruxa era muito macabra. Era o único elemento de terror que tinha, porque a história em si era as, as versões ali mais leve mesmo, que não tem morte, não tem sangue nem nada. Só essa imagem mesmo que era bem marcante, bem macabra, bem sombria. Uhum. E aí você falou uma coisa legal que foi o seu encontro com os editais, né? Para antologias de contos e tal. Olha, você também publicou por editais assim? Porque eu acho que a maioria da gente começa, pra gente da fantasia, né? A gente começa com esses editais de antologias feitas por editoras. Sim. É um espaço Eu tenho, interessante para começar, né? Com contos. sim, eu tenho uma pergunta pro Igor, Pode fazer. que é, assim, esse começo de carreira foi mais ou menos pré-pandemia, pandemia, né? Isso, foi ele no Certo. período. O que é que tu vê? Ah, faz uns 5, 6 anos, assim, o tempo voa, mas enfim. O que é que tu diria que mudou tanto na tua escrita, não assim no mundo, que eu sei que mudou pra muito o mundo, mas em ti mesmo, em relação à escrita? O que foi que progrediu, o que foi que superou os desafios nesses 6, 5, 6 anos de, do Igor lá do começo pro Igor agora? Cara, eu acho que principalmente uma segurança e um conforto em relação ao meu trabalho. Que inclusive ali quando eu produzi os meus primeiros contos, se eu fosse te
indicar um conto meu ou mostrar um, um trabalho meu, eu praticamente tipo, pedia desculpa, tipo, nossa, não, e tal. E aí, aos poucos, eu fui tendo uma confiança maior, tipo, não, eu escrevo algo legal, eu escrevo algo bacana, eu não preciso ficar tão inseguro assim, não preciso ficar me comparando com outras pessoas e tal. Tem outros textos que vão ter outros aspectos e vão ser melhores em tais e tais coisas, mas o meu é bom também, ele tem essas características. E Notei também, isso na questão de antes tu participava de editais, né? Ou era chamado, e agora, o do último que foi em 2025, tu organizou uma antologia. Teve esse sim, salto também, né? cara, pra essa organização, é interessante você trazer essa questão dos editais de novo, porque quando o Felipe perguntou a você dos editais, me veio a questão também de uma certa, de um direcionamento, porque os editais, eles meio que te ajudam a podar, sabe? Eles trazem uma temática, você tem que trabalhar em cima daquela temática e tem um número de caracteres. Então, não dá para você ficar enchendo linguiça, você tem que contar o necessário. No período inicial ali, geralmente, você disse, né, que geralmente quem está começando começa por editais, e eu acho interessante até porque tem essa prática da edição e do direcionamento, pode ter uma prática de construir a sua narrativa e a sua identidade literária muito bem. Retomando a questão da organização agora, que você tinha perguntado, por incrível que pareça, nesse período, quando eu fui organizar a LGBT Horror, ameaçou voltar ali um pouquinho do Igor inseguro, tipo, nossa, será que eu sou capaz? Será que eu né, deveria estar aceitando e tal, mas foi algo que passou rápido. E foi um trabalho que eu gostei muito de participar, mas muito mesmo, porque tinha essa questão da temática e era uma das primeiras vezes, né, onde eu vi, onde eu tive contato com a temática sendo trabalhada de uma forma com sentido, com significado. Porque eu tinha até participado mesmo de algumas propostas anteriores, alguns projetos anteriores, onde o, o elemento da vivência LGBT não tinha muito sentido. Tipo, você podia escrever o que você quisesse, sobre o que você quisesse, do gênero que você quisesse, desde que os protagonistas fossem pessoas LGBT. Se isso seria importante para a trama ou não, não fazia questão. E na LGBT Horror, desde o princípio, um dos pilares ali que direcionaram todo o processo de seleção foi que a vivência LGBT teria que ser significativa para a trama. Então, isso foi muito legal. Foi um processo que muito rápido foi me empolgando. E aí, quando começou também a chegar os contos, que eu me vi naquela posição de avaliar outras pessoas, é, é, eu tentei fazer Foi a sensação de cortar um ponto. Pois é, eu tentei fazer com muito cuidado, porque eu lembrei ali, principalmente do Igor, quando começou a enviar contos para os editais, das críticas que eu já recebi antes e que eu fiz antes, eu falei, não, tem que ter um tato aqui, até porque é um projeto sensível, a gente está buscando dar voz para um grupo, então tem que ter esse mesmo cuidado com a temática, tem que ter com os retornos também. A Anne, que foi a outra organizadora comigo, ela era uma fofa também, então a gente teve uma parceria ali muito bacana, tanto na hora de escolher os pontos, quanto de conversar. Enfim, foi um processo bem gostoso.
e, e que me deu coragem, inclusive, para continuar investindo nesse lugar de organizar ou de trazer algo meu, deixa eu colocar de uma forma melhor, mas de estar ali na frente do carro, quando vindo algo meu e não só participando de outra ideia, eu me senti mais confortável nesse lugar também. Foi bem legal, foi uma experiência bem legal. É interessante porque tu pegou muita da tua experiência como contista dessas antologias, como participante desses editais, que tu viu que estava faltando uma lógica ali na representatividade, e tu trouxe pro teu, quando tu foi organizar a tua própria antologia, tu colocou essas coisas que tu sentiu falta nas outras, tu colocou na tua. Eu acho interessante, muito interessante esse tu colhendo as experiências do que tu foi como contista, quando tu foi para organizar, tu aplicou o que tava sentindo falta. Cara, sim, e até mesmo na diversidade lá, porque uma das preocupações nossas também, com a minha conta da Anne, era pegar uma variedade de protagonismos também, porque o nosso medo, inclusive, no Era comecinho, ficar só o G, né? isso, de só o G, e aí deixar os outros invisibilizados. A gente tentou meio que fugir disso. E vieram propostas muito legais. Um dos pontos mais fortes, inclusive, que eu acho é o do Júlio, sobre o telefone. O título agora, eu não vou. O corpo. Isso. E o conto dele traz uma visão da vivência trans tão sensível, tão assustadora ao mesmo tempo e tão legal, que foi um dos contos que eu falei, olha, esse precisa estar. Na primeira leitura a gente já falou, não, esse precisa estar. Foi bem legal. Tu sentiu alguma diferença de proporção entre as siglas? Porque eu noto geralmente com esses editais que pessoas trans ou pessoas, tipo, pessoas de minorias que são mais minorias do que as outras, elas têm um certo receio de mandar o conto para avaliação nesses editais, porque elas já pensam assim, não é esse espaço, ele não é seguro para mim, então eu não vou nem enviar. Tipo, a gente vê muito para mulheres negras, no caso de LGBT, a gente vê muito para pessoas trans. Tipo, é, tem um receio de enviar esses textos porque de ser julgado de quase a certeza que não vai ser aprovado o texto. Sentiu isso nessa tua apresentação, nesse digital que vocês fizeram? Senti, inclusive, no início ali do período onde a gente começou a receber os contos, a maioria dos contos que vinham era contemplando o G, com protagonistas gays e tal. Começou a ser uma angústia e tal, e mesmo depois que foram chegando outros, por exemplo, no entre os selecionados, só para esclarecer também, a seleção era feita às escuras. A gente recebia os contos, mas não sabia o autor, nada. Só recebíamos o nome do autor quando a gente já tinha es- escolhido tudo já. E entre os selecionados teve a Sara, que era é uma mulher trans, o Andrew, que é não binário, ah, o Lucas também, que era não binário, mas a maioria ali era gays e lésbicas ou bis, porque tiveram bis também. Só que pessoas trans mesmo, eu vejo enviando menos, o que é uma pena, deveria ter bem mais, porque quando você tem essa vivência, você traz ela com mais propriedade pro texto, né? Você enxerga pontos que uma pessoa que não vive aquilo não vai ver, ou se vê, pode trabalhar de uma forma que não seja aquela mais sensível, mais cuidadosa que o assunto precise. Então, eu acho que é bastante necessário, inclusive, ter mais autoras trans, autores trans, trazendo as suas vozes pra gente.
Arrocha aí, Felipe. Não deixa a Queria pedra cair, perguntar, não. Oi? eu queria O Felipe já perguntar, eu emendar a queria falar pergunta dele ali. sobre a sua parte acadêmica, né? Você é Hum, formado em letras e também é pesquisador do gótico. Você sente que essa sua parte, a sua formação, ela influencia o que você escreve, o que você produz na literatura? Pra caramba, pra caramba. Porque principalmente depois que eu terminei meu TCC, eu até brinquei com uma amiga minha na época, porque antes de começar a fazer o TCC, eu tava escrevendo bastante ainda, era mais ou menos ali um conto a cada 2 meses, vamos dizer assim. E aí, quando eu comecei o TCC, eu fui ficando muito atolado e muito envolvido ali, fiquei uns bons meses sem produzir nada. Quando eu voltei, que foi já para engatar no LGBT Horror, eu fui reparando no meu texto tanto a forma como eu trabalhava a temática, os assuntos que eu trazia, as metáforas, a construção de diálogo e da narrativa mesmo. Tava bem mais técnico mesmo. E eu vejo isso muito vindo de estudar tanto a teoria da literatura, quanto textos de outros autores, outros gêneros, tal, outras formas de contar. Então, sim, é, é, eu acho que quanto mais você estuda sobre, mais você pesquisa sobre, a sua técnica ali vai encorpando, sim. E vocês, por Certo. favor, porque é uma pergunta muito legal e eu já vi opiniões divergentes, tipo, não, não tem necessidade de estudar, eu gosto de escrever do meu jeito mesmo e tal. Agora eu quero Hum, saber a pergunta, assim, muito importante. Como é ser gótico na festa junina? Esse período junino de... Ah, cara, no ensino médio, inclusive, eu inventei de ir de caipira gótico, por incrível que pareça. Aí eu pus um jeans mais escuro, uma blusa de botão cinza lá. Na minha cabeça era gótico, mas quando eu olho a foto, ela só meio esquisito mesmo. Mas Aí é tô isso. perguntando se o gótico sai de preto no arraiá. Sai sim, com certeza. Bota o coturno e vai dançar. Com certeza. pô, já que a Ah, gente está ainda em relação a essa tua pesquisa sobre o gótico, eu fiquei muito curioso pra saber qual é o conto do Aloysio Azevedo que tu pesquisou. Que tu deu uma préviazinha na nossa pesquisa aqui, e aí tu não falou qual era o nome do conto. Eu tô, eu tô querendo saber, pra ler. Cara, eu, sou- eu sou muito lerdo, às vezes eu deixo passar umas informações mesmo. Mas o que que acontece? Eu tenho o Impenitente. Esse conto dele, quando eu tava pesquisando, esse conto nem aparecia em algumas biografias dele eu encontrava online. O primeiro contato que eu tive com esse conto foi por um livro do Sérgio Clepsidra, que é o Contos Clássicos de Fantasmas, traz ali uma parte de contos de fantasmas e tinha ele. Eu me interessei muito e fui atrás, só que ele não aparecia em muitas biografias online. Quando eu pesquisei material também que tinha sido desenvolvido sobre, pelo menos naquele período, eu achei só 3 artigos sobre, era muito pouco mesmo, e eu achei um conto realmente bom, cara. É um conto muito bom que ele trabalha ali a figura do fantasma de uma forma muito interessante, que traz uma crítica à igreja assim, é macabro. Inclusive, eu fiquei muito ofendido até quando eu fui apresentar o TCC, que um dos professores que estava na banca disse que não achava o conto macabro, que achava o conto engraçado. E eu, cara, ele tá beijando uma defunta aí. Como que é engraçado? Mas é um conto muito legal, o Impenitente. E eu não conhecia ele.
Vocês conheciam já? Vocês ouviram falar dele? Eu ia até te perguntar por que que ele não é tão popular, por que que ele não é tão lido, debatido. O que que você acha? Faltou, né? Cara, então, na, na pesquisa que eu fiz do Aloysio, tinha vários momentos onde eles se referiam às obras dele como as de bom gosto, vamos dizer assim, né, os clássicos dele, e as outras que eram mais de drama ou de terror, é, tem até um termo que aparecia com bastante frequência, que era pastelões melodramáticos. Então tinha uma desvalorização ali, como se não fosse tão importante quanto, ou que não tivesse tanto valor, enfim. E esse é um dos contos que estava incluído lá. Tinha esse, tinha um outro conto dele de terror que chama Demônio, tinha um romance dele que eu ainda não li, que chamava Lágrimas de Mulher, alguma coisa assim. Esse eu ainda não li. Só que eram considerados contos, in- inclusive um termo muito preconceituoso, contos mais femininos, vamos dizer assim, que era mais de pra mulherzinha, sabe? Então não tinha tanto valor quanto o Curtiço, por exemplo, que já era do naturalismo e aí tinha esse compromisso em retratar a sociedade de forma mais crua e mais fidedigna até. E esse processo não, não aconteceu só com o Aloysio. Quando estava tendo uma certa reconstrução da literatura brasileira, né, a galera prezava mais pelo estilo realista e mais, mais próximo da realidade mesmo. E essas obras que contemplavam o fantástico, ou o horror, ou até um drama mais dado com açúcar mesmo, ia ficando de lado. Muitos textos foram até apagados mesmo por conta dessa preferência por textos mais realistas. Então, aconteceu isso com a Lígia Fagundes Telles também, né? Porque ela escrevia um sônico e tal, e não é tão. Tipo, hoje a gente já debate mais, já fala mais sobre ela, mas por algum tempo não se falava tanto na literatura dela. Teve a Júlia Lopes de Almeida também, que é uma que foi bem desvalorizada também. A Lígia, mesmo, as obras mais famosas dela é o Final de Pedra e tal, mas os contos dela, que ela mesma tem bastante conto gótico, eles são mais apagados, mas pouca gente conhece. Quando Ops, eu tenho aqui o Ânsia Eterno. peraí, qual que é esse? A ediçãozinha do Senado Federal, viu? Quem quiser comprar, frete grátis lá no Senado Federal. E assim, o Senado ele tem uma livraria com vários clássicos desse tipo. Esse é E da Lívia? o Ayrton. Ah, pode falar, pode falar. Não, esse livro aí eu não vi o título. Ele é da Lígia, de qual É o que era? da Júlia. É o Ânsia Eterno. A Júlia, da Júlia. Júlia é legal. Júlia é bem legal. Aí, o Ayrton, ele botou aqui, ele comentou sobre o Tenebra, que é uma antologia organizada cadê pelo Júlio, cadê o nome dele? O Júlio France e o Oscar Nestares, o Nestares, não sei como é a entonação do nome dele, que reúne narrativas de 1839 até 1899, só de horror. Eu vi aqui depois, tá aberto aqui na Fósforo. Saiu pela Fósforo, viu, o Tenebra. Eu não pego, eu tenho ele aqui, só que eu não pego porque eu tô em reforma no quarto, eu botei os livros em outro lugar, em outro cômodo. Mas enfim, é um livro da capa amarela e com. É bem bonito o livro. Esse, E com uma o foto de várias Tênebra, fotos. eu, eu sei qual é, mas ele eu ainda não li. Eu lembro que a minha professora até me indicou ele, só que como eu tinha escolhido o conto já no
do Contos Clássicos de Fantasma, eu foquei nele mesmo. Até porque, se eu não me engano, no Tênebra, o conto da Aloysio que tem é o Demônios. Esse do. E é um livro carinho, né? Brincadeira, Fósforo, não é caro não. Eu que não tenho muito dinheiro pra comprar livro. Foi mal. Ô, Igor, mas você estudou o gótico? Peraí, deixa eu só baixar. Você estudou o Aloísio, né? O seu foco foi no Aloísio, você estudou vários outros autores, obras do gótico no Brasil, o gótico contemporâneo. Como que foi essa sua pesquisa, seu trabalho? Pro, pro meu TCC, eu deixei o foco no Aloysio e em alguns teóricos ali que abordavam características do gótico. Eu usei, por exemplo, o Cizerani e o Todorov. Só fora desse processo do TCC, o gótico é uma área que eu estou sempre lendo. Eu gosto de pesquisar quando eu acho algum conto novo e tal. Eu gosto bastante. Eu gosto, inclusive, desses livros quando lança alguma antologia temática, que antes dos contos vem algum artigo ou algum texto assim, mais de estudo mesmo, mais técnico sobre os elementos góticos daquela antologia em específico. Então, eu estou sempre lendo e procurando algo do gótico. Aí eu cheguei no contos da Lídia, por exemplo, que eu não sabia que ela escrevia gótico. Cheguei em alguns contos. Tem um que eu gostei bastante, inclusive, eu não sei se vocês conhecem, tem naquele livro Páginas de Sombras, do Braulio Tavares, eu acho. Isso, Braulio Tavares. É um conto da Heloísa Seixas, chama Iblis ou Iblis, eu não sei a pronúncia certa, só que é um conto muito legal que traz a questão do horror sexual, só que do ponto de vista de uma mulher. É muito legal, porque geralmente quando você vê a questão do sexo no horror, geralmente traz uma figura masculina, né? E esse é do o gótico, ele traz um gótico urbano ali, que é bem legal, e de um ponto de vista da mulher, eu achei bem incrível, bem fantástico. Qual que é a diferenças assim que você enxerga do gótico do passado pro gótico que está sendo trabalhado hoje? Você consegue ver diferenças assim para apontar? Cara, principalmente no cenário mesmo, porque se você pega ali o gótico raiz, né, era de um ambiente mais bem característico do passado mesmo, alguma coisa tipo castelos, florestas abandonadas, uma coisa bem medieval, vamos dizer assim. Isso, europeia. Só- Não, mas aí é que tá. Tem algumas tradições do gótico em outros países que até bebe desse passado, mas foge um pouquinho dessa visão europeia. Mas a maioria é ali nesse contexto mais europeu mesmo. E à medida em que a sociedade foi avançando, né, e evoluindo, esses medos do passado foram perdendo um pouco a força. Pelo menos nesse contexto ali que era mais forte, de castelo e tal. E aí, pô, foi meio que tendo essa necessidade de trazer esses horrores do gótico para os ambientes mais modernos. Os castelos eram lugares às cidades escuras, às ruas e becos e tal, aos cemitérios. Entra aquela questão da mansão vitoriana mesmo. E aí, nessa evolução de passo a passo, a gente vê hoje mesmo. Tem um livro muito legal. Nesse momento, eu não vou lembrar o autor, só que chama O Gótico Suburbano, que traz história
do gótico no Rio de Janeiro de hoje mesmo. Então você vê histórias ali no metrô, numa favela. É muito legal, muito legal. E essa é a maior diferença que eu vejo mesmo, dos espaços mesmo e da ambientação. Mas os elementos mesmo, eles são bem parecidos até, que é as sombras, a noite, né? Aquela coisa das emoções serem bastante é, presentes e importantes e turbulentas até. Tem aquela coisa da confusão emocional, dos vícios, do corrompimento, né, dos crimes. Então, esses elementos, eles meio que continuam fortes. Só a ambientação mesmo que dá uma alterada, uma atualizada. O gótico suburbano que tu falou é um que tem a capa, uma caveira na capa e uns muros pichados. No muro, isso, esse mesmo. É da Cara, Logo Editora e começou a apresentar. Eu não vou conseguir ler o nome do autor. Eu pesquisei pra falar o nome, só que é meio de complicado. O Redijan S. E se eu tiver errado, Redijan, não sei como se pronuncia o nome, desculpa. Opa! Mas Vou colocar aqui. Um dia eu vou trazer o autor, né? Eu chamo ele de Edjan, não sabia que podia ser lido como Redjan, mas um dia eu vou trazer ele aqui, porque ele também escreve, quer dizer, né? Acabou de citar o Gótico Suburbano, e ele trabalha com a periferia do Rio de Janeiro, nessa ótica gótica, né? Insólita, com os causos, com as lendas, é muito massa mesmo o trabalho dele. Vou trazer ele um dia pra conversar. Inclusive, quando eu li, ele me lembrou um pouco, você deve conhecer, a escrita do Vitor Abdala. Só que o Vitor, ele tem uma questão mais com o ambiente criminal, né? Inclusive, ele tem alguns contos em presídio, tem um livro dele que é sobre o BOP e tal. Só que o estilo de trazer essas histórias mais insólitas para esses espaços de hoje, eu achei os dois bem parecidos ali, com as suas diferenças, óbvio. Mas são muito bons, mano. Eu gostei bastante do trabalho deles. Perfeito. É, agora eu queria falar Pra não sobre deixar a peteca. Pode falar, Laura. Peraí, pra não deixar a peteca cair, eu vou fazer agora a ligação que é o verso fechando no final. Ó. Tu falou sobre a Luísa Azevedo, sobre o conto lá do Impertinente, e eu vi aqui na sinopse no Google, super rápido aqui, me informando sobre o que é o conto, fala sobre regime clerical. E eu lembrei que os teus dois contos na BH, a BH Soturna, eles são envolvidos com esse Com a lado igreja. clerical, que eu precisava de ter um aviso de gatilho crentes, porque os dois contos são com crentes. Então, pode falar um pouco sobre, fazer um resumo breve desses dois contos e sobre a antologia da BH Soturna, assim, só para situar o bloco da, da entrevista? Claro, posso sim. Essa questão da igreja também, e muito foi da influência do meu TCC, só que eu gosto muito desses espaços religiosos, porque quando você para analisar a sociedade hoje em dia mesmo, é uma fonte absurda de terror pesado mesmo. Porque tem várias coisas acontecendo que você fica assim, é sério isso, gente? É muito absurdo. E são coisas horrendas que são movidas pela fé cega mesmo de uma pessoa que bota a crença dela acima do direito de existir do outro. Quando a gente estava trabalhando no PH Soturna, inicialmente a ideia era a gente trazer só algumas lendas e mitos de BH. E BH tem vários fantasmas e tal, são histórias bem bacanas. Só que me veio essa ideia da igreja, porque tem uma igreja aqui, inclusive que é na rua
Olegário Maciel, que ela sempre me instigava, porque sempre que eu passava na porta dela, ela tava fechada, tinha um ar meio abandonado ali, e eu ficava, tá, mas não abre essa igreja, não acontece nada aí e tal. E era um ambiente muito macabro. Aí me veio essa coisa da ideia de o que teria ali naquele templo, se ele foi a- a- abandonado e tal. Ao mesmo tempo, quando você para ver a mitologia cristã, cara, tem muita coisa muito macabra também. E foi de onde eu tirei o São Cristóvão, que em algumas vertentes ali da lenda, ele era um santo selvagem e que antes dele ser beatificado, ele era retratado com a cabeça de cachorro e tal, para trazer essa questão do vínculo dele com o mundo, com o pecado e tal. Então ele meio Igreja que católica é tão camp. Sempre foi, né? Visualmente é muito impactante tudo dela, né? olha, de todas as A igreja polêmicas, evangélica tenta, chora pra ser tão camp assim, não consegue. Não a consegue. Igreja Católica lacra com a estética. Eu acho uma estética muito legal. Claro que tem as problemáticas e tal, mas O principalmente Mike para Eros, que faz parte da antologia do BH, ele falou que aquela igreja, inclusive, era um cemitério. O primeiro de BH, inclusive. Que legal, que auspicioso. Um cemitério, agora uma igreja. Deus, eu não sabia disso, juro. Caramba! Dessa eu não sabia, sou chocado. Você podia É falar, macabro, né, aquela igreja. Tem vários campos, aproveitando, não era necessariamente cemitério, mas era desova, então acabava sendo um cemitério mesmo, ficava bem. Tem essa história pesada na cidade, é meio macabro. ô Igor, aproveitando que você está falando dessa antologia, quem são os autores que participam dela também, junto com você? Fomos eu, Mike Eros, que inclusive está na live, o Felipe Damiani e o Bernardo Neto. Todos aqui de BH. Minto, o Bernardo é de Betim, mas é a região bem próxima aqui. E, inclusive, era a proposta mesmo da gente juntar uma galera de BH para trazer essa parte mais macabra da cidade. Os meninos toparam e foi incrível trabalhar com eles. Os contos deles estão muito bons também. Tem elementos ali que eu mesmo não conhecia sobre a cidade. Eu acho que vale a pena conhecer para quem quiser. Ah, É a depois casa do dessa Arioberto. antologia, A depois capa é dessa arte. antologia dá vontade de conhecer. Venha pra cá, uai! Eu falei assim, Eu levo vocês na igreja abandonada lá. Tem. para conhecer. Eu falei pra você no privado que eu fui lendo e eu fui tipo, mano, será que se eu pesquisar no Google Maps aqui eu consigo ver essa estrada, eu consigo ver essa igreja? Dá muita vontade de olhar, sabe? De ver com os próprios olhos. Cara, mas principalmente pra um trecho do A Noite de São Cristóvão, eu tentei ser o mais descritivo possível sobre o percurso que a personagem faz ali mesmo durante o conto, para trazer mesmo essa visão da cidade. Então, a desse conto, eu te garanto, se você jogar no Google, você consegue ver ali todo o percurso que ela passou. Do Interferência, que é o primeiro conto, muito ali dos cenários já foram fictícios mesmo. São pontos que eu criei em Belo Horizonte. Agora, de São Cristóvão, tudo ali não existe. E essa cena dela, né, é muito massa, assim. Ela vai perseguindo o marido, né, que ela acha que vai trair e tal. É muito legal, cara. Eu gostei muito, muito do que você escreveu. E assim, deixa eu ver se tem mais uma pergunta sobre a antologia aqui. Ah, tá. Eu falei da ambientação, né? Como que foi para você trabalhar com. Para você já é recorrente trabalhar com as suas histórias, a sua literatura em BH, né?
Isso você já faz há tempos, né? Desde da antologia que eu citei, do Apague as Velas Antes de Morrer, né? Pra pegar as velas. Apague as Velas, o cara, ele vem de BH, mas a história se passa em Ouro Branco, eu acho, mas na verdade era para ser Ouro Preto. Eu não lembro muito bem como que eu coloquei. Só que essa questão da região, eu gosto muito de trazer não só BH, mas Ibirité também, que é aqui do lado. E é uma coisa que aos poucos foi mexendo comigo essa coisa do pertencimento, sabe? De você conseguir se enxergar nas histórias. Quando eu li Ilha do Furacão, cara, eu conhecia aqueles lugares, sabe? Eu passava por eles em grande parte do meu dia, da minha vida e tal. Então teve outra efeito a leitura. E a partir disso eu comecei a falar, poxa, vai ser legal, sabe? Se um pouco mais pra frente alguém pega os meus contos e fala, cara, eu já passei nessa rua aqui, eu conheço tal lugar, eu conheço esse lugar. Traz tanto o medo quanto os outros elementos ali do texto para mais próximo. E eu acho importante isso porque, por exemplo, eu não vou lembrar certo o contexto em que esse amigo meu disse isso. Só que quando a gente estava produzindo o LGBT Horror, o Leonardello ele chegou a falar que achava muito legal que a minha história e a de dois outros autores lá fugia desse eixo Rio-São Paulo, que geralmente é mais abordado. Então traz outras visões, outras regiões, outras culturas mesmo. Eu acho muito legal quando o autor pega a sua cidade ali, seu contexto e traz para o texto. Fica muito mais verdadeiro e muito mais interessante também. Acho muito legal mesmo, muito rico. Sobre o que você falou da região e tal, de ser familiar, deixa eu ler para você um trecho de um artigo de uma matéria que eu fiz aqui na newsletter. Eu entrevistei alguns autores de horror e tal, e um deles, que é o LH Vaz, ele comentou o seguinte: ele escreveu o livro O Culto Amarelo, né? Aí ele comentou assim: uma vez eu vi que a boa ficção é aquela que se aproxima do seu coração. Desde então, passei a ambientar minhas histórias em lugares que conheço, que fazem sentido com a minha vivência. Não vejo como me conectar sentimentalmente com o leitor estando distante de mim mesmo. Aí, em outro trecho, ele fala assim: uma casa assombrada no estilo estadunidense ou europeu é muito diferente do que imaginamos aqui. Quando escrevi A Bruxa de Ouro Preto, uma história de possessão, ficou evidente que o nosso cenário e contexto histórico conduzem essas histórias para outros caminhos. Por exemplo, aqui no Brasil não faz sentido uma possessão começar com uma sessão de Ouija, né? Porque isso não faz parte do nosso imaginário cultural. Aí eu queria que você comentasse esses elementos de horror e gótico que autores brasileiros trabalham e tal, e esse trecho dele também. O que você achou? Cara, muito curioso você trazer ele, porque recentemente eu vi uma propaganda no Instagram do livro dele, O Culto Amarelo, e fiquei muito interessado, justamente por se passar em Belo Horizonte. Ele tá na minha lista de desejados da, da Amazon. E para mim, essa fala dele faz total sentido, porque é, logo que eu comecei a escrever, um dos meus primeiros contos, inclusive, ele começou com nomes americanizados, era Edward Baker, era, sei lá, Frederick e tal. E quando você vai ler, você que mora aqui no Brasil, tipo, sabe, não conecta com você. Não tem uma Emily aqui, até tem, mas é tipo Emily Silva, Emily
Faria, sabe? Não é Emily Baker, é Emily Manson e tal. Então, quando você pega elementos com que o leitor pode se identificar, que pode trazer o leitor para mais próximo da história, a dinâmica do seu texto muda completamente. Essa conexão que você testa com o leitor é muito mais forte, justamente por essa identificação. Eu acho muito correto, muito assertiva essa fala dele. Eu separei aqui um trecho do texto de abertura da antologia que eu achei bem interessante, que realmente vai casar com todo esse papo sobre o gótico com um sabor mais abrasileirado. Que é o seguinte, abre aspas, né? Que é as falas do próprio Igor. Quando o sol se põe no horizonte, a cidade liberta suas sombras, relembra seus fantasmas, ecoa as dores da memória e arrasta as frias correntes de seu passado. O que, para autores sedentos e criativos, é um prato cheio. Eu diria que BH é um prato cheio pro gótico. Cara, completamente. Tem um museu aqui, que é o Memorial da Vale. Tem uma sala nele que eu amo, eu sou apaixonado por essa sala, porque ela conta a história da cidade por meio dos fantasmas dela. Eu acho essa sala Foda. incrível. Eu já visitei ela, tipo, umas 5 vezes, e eu sei que ela partiu, ou pelo menos teve inspiração em um estudo de uma professora da UFMG que começou a pesquisar a história da, da cidade por meio desses fantasmas. Então são vários fantasmas que, inclusive, eles não têm um nome, sabe? Uma família. Eles são fantasmas da cidade. É muito legal. A mais famosa deles, inclusive, que inspirou boa parte dessa introdução, inclusive, é a Maria Papuda, que é uma fantasma do Palácio da Liberdade. Quando a cidade ainda era o Curral del Rei, né, um vilarejo muito pobre e tal, tinha essa Maria Papuda. Ela recebeu esse nome porque ela tinha bócio, aquela doença que dá um, um, um tumor no pescoço mesmo, e aí as pessoas chamavam ela de Maria Papuda. Quando foram desabrigar as pessoas para construírem BH, que seria a nova capital de Minas, eles expulsaram a Maria Papuda, arrancaram ela mesmo do casebre e derrubou tudo. E aí conta essa lenda que ela lançou essa maldição, de que todo governador que habitasse ali o Palácio da Liberdade, ele morreria. E tem 2 governadores, eu acho, que de fato morreram de forma estranha ali dentro do palácio, que foi o Olegário Maciel e teve um outro que eu não vou lembrar quem agora. Só que o Tomás Franco mesmo, quando você joga no YouTube e você acha essa entrevista dele, ele não ficava no Palácio da Liberdade após as 18 horas, porque ele tinha medo da Maria Papuda. É. E tem esses vários fantasmas da cidade mesmo que conversam muito com o gótico. É um prato cheio mesmo. Eu adorei a ideia. BH, irei roubar a sua ideia do museu e fazer aqui em Teresina. Então, vou fazer isso. Já Eu gostei quero, muito da ideia de contar a história da cidade por meio dos seus fantasmas. já E quero. eu tenho outra coisa assim, pra quem não pegou, assim, a antologia BH Soturna, ela é um negócio meio Ryan Murphy, o American Horror History, só que feita no Brasil. São 6 histórias, se não me engano. 6 histórias de autores diferentes. Alguns se repetem, mas contando ali pela cidade, acho que BH e região, né? Não se limita só à cidade. O Tem do Igor, ele tem 2 contos, que é o Interferência, que é de um padre que vai exorcizar um casarão antigo e sai correndo. E o outro é A Noite de São Cristóvão, que é sobre uma mulher que tá desconfiando que ela é corna e ela vai atrás do marido até uma igreja. E várias coisas acontecem.
E eu achei interessante na leitura desses dois contos, porque tu situa, é como o Felipe falou, tu situa meio como um Google Maps, tu vai citando várias localidades, ruas, avenidas. Eu até anotei alguns aqui, tu fala sobre um ponto específico, que é a Divisa, que é um lugar que faz fronteira com BH, Contagem e Ibirité. Se eu estiver falando errado, tu é de lá, então tu me corrige se eu estiver falando errado. Praça Maria Tertulina, Avenida Flor de Cedo. Esse aqui eu achei assim, o mais estranho que ele não colocou, porque é a avenida onde está a igreja do Conta. Ele colocou o nome certo, ele inventou. Eu fui pesquisar, realmente existe essa avenida ainda. Eu achei curioso. E coloca os nomes reais nessas partes. Aí no outro conto também tem muitas localidades, tipo a Avenida Assis Chateaubriand, os bordéis da Guaia. Esse nome aqui é difícil pra mim. Muita vogal. Guaiacruz e a Avenida Olegário Marcel. Tipo, tem muita coisa da cidade que a gente vai realmente pelo Google Maps. Assim, a gente vai passeando por cada rua, cada viela, cada avenida, praça e tudo mais. Eu achei isso muito interessante porque meio que situa quem é mesmo, quem é de fora e quem é daí de BH vai se identificar bastante. E não só pelas localidades, porque tem alguns outros traços que tu colocou, alguns dos elementos, como teve uma expressão que eu não conhecia, que é lápis no passarinheiro. Eu não conhecia, achei assim, me chamou a atenção assim, nossa, que legal. Talvez alguém de Minas seja mais comum lá ou seja, só teu mesmo que inventou essa expressão. Mas enfim, e a Essa gente vê também a expressão tem influência a da ver. igreja na região, as beatas, os grupos de novena, a gente encontra famílias tradicionais, grandes famílias com seus casarões e suas orgias. Então, tipo, não é só as localidades, a gente tem muitos outros elementos, tanto culturais, não só físicos ali, mas imateriais da região. Eu queria que tu comentasse sobre isso, sobre esse American ou Brazilian, né, aqui em BH. Aqui em BH não tem BH, né? Mas enfim, aqui no Brasil, agora barra mais especificamente em BH. Cara, essa coisa do lado do fazer dinheiro mesmo é cristão. Eu não vou lembrar qual salmo ou oração que é, mas tem alguma coisa sobre livrar do laço do fazer dinheiro. E Minas é um estado que tem muita igreja, né? Tipo, tem muita igreja. É quase cultural aqui. Ouro Preto mesmo, eu acho que são 9 igrejas só em Ouro Preto ou mais, mas não vou ter certeza agora. Então, essa questão das igrejas, da fé e até do vocabulário mesmo, foi algo que eu tentei tirar da nossa cultura mesmo. O, aonde eu pude focar a cultura mineira ali, eu pus porque, assim, era importante para mim. Aí, esses pontos que você trouxe, Peraí, já, eu tô chocado que realmente tá na Bíblia, eu não conhecia, assim. Desculpa, eu só vi até a catequese faz muito tempo, aí, eu não segui. Pra quem for curioso, o Salmo 91, versículo 3 aqui, porque ele te livrará do laço do passarinheiro. Que coisa chocante, sabe? Cara, assim, está Eu feio adorei. pra mim. é. Essas questões de misturar o sagrado com o profano, eu gosto muito de trazer no meu texto, porque, inclusive, quando você vai pegar alguns casos polêmicos aí da mídia, até de pastores né, que pregam muita moral, muita proteção para a família e para os bons costumes, se você vasculhar, você vai achar alguma coisa podre ali. Tem vários casos onde aparece que pastor estava participando de orgia com travestis e não sei o que lá para provar. Então, assim, no palco é um personagem que está sendo interpretado ali, mas na coxia é muito comum que essas pessoas acessem esses vícios, taras e perversões que eles tanto criticam, sabe? Essas minorias, essas pessoas, eles acabam acessando também. Fora os escândalos, Aquela história, né? Tudo é drag, tudo é uma grande performance. tudo é uma O grande bem e para o mal. performance. Você nasce pelado e o resto O é resto é drag, drag. como dizia o povo. Uma coisa que eu percebi. Ah, não, Desculpa, pode falar. pode falar, pode falar. Não, eu tava
recapitulando aqui, mas eu acabei perdendo o ponto. Pode falar. Não, eu ia até falar uma coisa que eu percebi, pode ser bem óbvia, mas eu achei interessante que quando a gente trouxe o Igor, o teu amigo, Al, aqui para conversar, ele falou sobre o Rio de Janeiro, sobre a cultura das igrejas neopentecostais, que tem muita igreja neopentecostal. E você falando da sua. Church. Não é igreja, é Não church. é mais igreja. Expansion as church. E aí, você falando sobre a sua região, sobre a influência católica, né? Sim, sim. O catolicismo aqui é muito presente, cara, muito presente mesmo. As igrejas são muito adornadas, sabe? Tem uma aqui no centro mesmo, que é a igreja de São José. Hoje, eu vou ser bem sincero, ela tá feia, porque a pintura dela tá meio Casa de Doces do João e Maria. Ficou muito estranho. Eu não gostei. Só que internamente mesmo, ela é muito bonita. Quando você para analisar o ambiente sacro mesmo, ela é muito bonita. E Minas tem muitas igrejas que são muito bonitas. Então é praticamente cultural mesmo. Fora os rituais religiosos, né? Procissão, quaresma. A quaresma é uma época aqui que mineiro leva muito a sério mesmo. Até hoje mesmo, a minha mãe, ela tem medo da, da quaresma, ela faz os rituais dela, vai na missa de cinzas e tal. Então é algo bem cultural de Minas mesmo, o cristianismo católico, vamos dizer assim. Aí, pra Entendi. fechar esse bloco sobre a mitologia do BH Soturna, eu tenho só mais uma pergunta que é, pra ti, o que representa esse tipo de publicação? Que ela não saiu pra editora, ela é uma publicação coletiva, e vocês mesmos se organizaram, vocês mesmos se juntaram, e o que significa pra ti, pra cena de BH, cena de fantasia, de horror de BH, cena gótica de BH, e pra cena independente de literatura? É um senhor processo, cara. É um esforço coletivo e que vale muito a pena, porque, por exemplo, do BH Soturna mesmo e do Queer também foi um trabalho parecido, mas focando em BH Soturna, todo mundo ali fazia alguma coisa, e alguma coisa grande. É, a capa mesmo, a gente encomendou a capa. É, é, eu não paguei a capa sozinho. O Bernardo mesmo, ele me ajudou na diagramação, na revisão. Então, cada um tinha um papel extra ali nesse trabalho, sabe? Foi um trabalho que, para ser sincero, ele só foi possível porque tinha um coletivo trabalhando ali. E aí, eu acho esse tipo de publicação importante não só para o cenário de BH ou do horror, mas eu acho que, assim, esse contexto do coletivo, ele é muito potente. Ele pode trazer vozes importantes, que têm mensagens importantes e que não são vistas ou ouvidas por não ter ali uma plataforma onde se apoiar para trazer esse discurso. Então, é, é, até fora de BH mesmo e fora do gênero do terror, eu acho um tipo de publicação muito importante. Muito importante. Ah, deixa eu te falar um comentário aqui do nosso chat. O Mike, ele pediu para comentar a antologia Queer Punk, que ele falou que participou com você e tal. Hum, Ela é de 2022, né? sim. A, a Queer Punk, ela tinha essa pegada também de horror queer, só que lá, diferente da BH Soturna, a gente não tinha essa limitação regional. Inclusive, tinha autores do Rio, eu acho, tinha de São Paulo, tinha nós três de
de BH, era uma galera bem misturada. E a intenção mesmo foi de abordar gêneros, de gêneros literários, no caso. O meu mesmo, eu lembro que eu abordei o Splatterpunk, eu acho, é, todos nessa área do punk. Então tinha steampunk, Splatterpunk, alguns nomes eram muito complicados, cara, eu não vou lembrar. Só que, inclusive, não era só de terror. Tinha alguns gêneros que era mais próximo da aventura ou da fantasia mesmo. Mas era bem legal também e bem parecido, apesar de ter muitas diferenças. Sim. Quem gosta dessa onda de funk é o pessoal da Cyberus, né? Não sei se você conhece. Da Cyber, o quê? É a Cyberus, é uma editora independente A também. editora Sim, conheço. Eu li poucas obras deles, mas eu conheço a Cyber. Bom, já que a gente está falando então de literatura queer, vamos falar agora que, na verdade, você começou falando sobre uma antologia que você organizou, sobre a sua experiência como organizador, né, da LGBT Horror, né? Agora eu quero saber da sua experiência como autor, escrevendo personagens LGBTs, sobre essa. Você tinha comentado para mim, né, que para você é um desejo de representar a sua comunidade, você sendo homem gay, né? E aí eu quero pedir para você contar também um pouquinho sobre como que a presença queer aparece dentro da sua literatura. Como que você trabalha? Cara, é, é, é basicamente como a gente tentou fazer no LGBT Horror. Eu tento trazer uma significância ou alguma relevância ali dentro do, do tema que eu quero trabalhar. E é uma questão até de aprendizado para mim mesmo, porque eu lembro, por exemplo, um dos primeiros textos onde eu abordei um personagem que não era um homem gay. Era uma mulher trans, mas o que. choque, né? Peraí, como? Que tipo, não é o. Como foi, né? É, representar outras siglas. Foi bem difícil, para ser sincero, porque, inclusive, a proposta que eu tinha trago foi pro dossiê táxi da Diário Macabro. Era de uma mulher trans que ainda não tinha se descoberto uma mulher trans. Era uma adolescentezinha ali, nos anos 2006, mais ou menos, 2008, não sei. Então ela não tinha muito esse entendimento de que ela era uma mulher trans, e aí ainda se utilizava o nome de batismo dela. Só que quando, um tempo depois, eu revisitei esse conto, eu vi que é, é um conto, inclusive, que eu gostaria muito de retrabalhar ele, porque tem coisas ali que eu faria diferente, até essa abordagem da primeira identidade do personagem mesmo. Que eu inspirei, por exemplo, na minha adolescência, onde tinha o grupinho das bichas, né, e tal, e tinha um amigo nosso, que era o Matheus, que ele tinha mesmo essa prática de batizar a gente com nome de guerra. E aí eu tentei trazer isso para o conto, mas eu ainda uso muito o nome de batismo da personagem. E eu queria trazer mais o nome que ela escolheu para si. Enfim. Só que. Entendi de revisitar o conto por causa desses pequenos detalhes de representatividade. Exato. E que bate, inclusive, naquilo que a gente estava comentando no início da live, sobre quando você tem, de fato, a vivência daquele lugar, né? Você
traz as coisas com uma forma mais sensível e mais cuidadosa até. Não é um conto que eu me arrependo de ter escrito, vamos dizer assim. Inclusive, eu gosto muito dele. A, a, o, a essência da mensagem que eu queria passar, eu consegui passar. Eu só reformularia algumas pequenas coisas ali durante o conto. Mas aí Para o dossiê que tu saiu, né? Que desse conto. foi do Dossiê Táxi. O conto chama Docinho de Coco. Isso aí. O título. Oi? Adorei o título, Docinho de Coco. Cara, e assim, eu gosto muito desse livro porque foi um das antologias em que eu participei que teve pouquíssimos contos que eu não gostei. Eu não lembro de ter conto que eu não gostei nele, porque sempre tem um ou outro que a gente gosta menos, né? Que a gente acha bem interessante. Esse eu lembro de ter gostado de pouco. Foi um livro que me marcou bem legal. E aí, essas vivências, por exemplo, hoje, principalmente quando eu tento sair do G, né, da nossa sigla, eu tento dar uma pesquisada antes, eu mostro o texto para outras pessoas que pensam opinião, tento buscar, inclusive, pessoas que são, por exemplo, trans ou não binários e tal, eu tento ser o mais assertivo que eu posso quando eu Aquela hora trago. que tu tinha falado. Naquela hora que tu tinha falado no começo que era a primeira vez que tu ia sair da tua sigla, eu pensei que tu ia falar que o personagem era hétero, por isso que eu fiquei chocado. Aí não, ele é trans. Ah, tá. Não saiu do queer, que bom. Não traiu o movimento. Ah, não, mas eu tenho personagem hétero também. São pouquíssimos, mas eu tenho. É, eu Tem acho até personagens que são, né? é, até tem personagens que são, tipo, nada contra. Mas a personagem de O Olho mesmo, ela é hétero. E, se eu não me engano, a personagem de Abóboras também é hétero. De resto, é tudo viado, tudo sapatão, tudo menines, só a galera. Bom, e você também falou sobre diálogos que são importantes de ter dentro da literatura e que você quer fazer acontecer, né? Quais são esses diálogos? Você até usou, você falou que são diálogos importantes, necessários, mas também são incômodos. Sim, principalmente na questão do sexo, por exemplo. E eu acho que fica mais incômodo ainda quando você mistura esse ambiente do sexo com o ambiente sacro da igreja ou da fé. E pode ser até um pouco problemático, porque você acaba encostando na fé e na crença de outras pessoas, né? O que, particularmente, apesar de ter vários problemas e várias críticas com o cristianismo, eu acho problemático quando você encosta na fé de outra pessoa. Em contrapartida, é, a comunidade cristã, de um modo geral, não generalizando para todos, mas assim, uma grande porcentagem dela, faz ataques muito fortes, muito violentos e que têm um impacto direto na vivência de pessoas LGBT. Então, é um assunto polêmico, incômodo, que dependendo da forma que for conduzido pode ser problemático, mas ao mesmo tempo eu acho importante e necessário trazer. A questão do sexo também, o horror do sexo é algo que me fascina muito, porque é, é, é- cara, tem algumas coisas quando você vai para observar a sexualidade fora daquele lugar de estar vivenciando um momento de sexualidade, tem coisas que são bizarras e assustam mesmo. É, 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 tem alguns feitiços, algumas coisas que te colocam muito vulnerável, principalmente em algumas siglas
do LGBT. Por exemplo, para comunidade gay mesmo, e aí eu não falo de um lugar de julgamento de moralidade, mas o sexo é algo muito forte e muito presente, a sexualidade. E é aquele sexo que, em muitas das situações, é impessoal demais, é muito instantâneo. Você conversa com uma pessoa ali no aplicativo, marca, às vezes você não sabe o nome dessa pessoa e vai para a casa dela ou entra no carro dela ou vai para algum lugar com ela e você não sabe nada a respeito dessa pessoa. Então tem várias situações que envolvem o sexo que deixam a pessoa muito vulnerável, apesar de ela poder não perceber. E inclusive de uma sigla para outra, porque, por exemplo, tem elementos da vivência trans que não necessariamente vão ser uma ameaça para uma pessoa gay, ou que vão ser uma ameaça tão grande e tão forte quanto é para pessoas trans. Então, são cenários aí muito problemáticos e incômodos, mas que tem vários pontos que são necessários de ser discutidos, até sobre IST mesmo, sobre o HIV. HIV hoje em dia ainda é um tabu. É, por incrível que pareça, ainda tem pessoas que acreditam que o HIV passa, sei lá, pelo toque, sabe? Dividir o mesmo garfo que a pessoa que tem HIV, você pega HIV, e o HIV já é meio que uma promessa de desenvolver a AIDS e tal. Então, acaba que o que importa é que é a prevenção, ou em caso de você ser portado do vírus, o tratamento que te possibilita uma vida perfeitamente normal, acaba ficando em segundo plano e até embaixo dessa montanha de desinformação e tal. É, recentemente, inclusive, acessando os apps, né, o famoso iFood amarelo, eu não sei se vocês conhecem esse termo, mas é o Grindr. A galera chama de iFood amarelo. Eu descobri um fetiche, cara, que chama porta aberta. Você basicamente você combina com a pessoa, você deixa a porta da sua casa aberta e fica preparado lá no quarto, a pessoa chega, entra, faz o que tem que fazer, vai embora. Sem conversa, sem bom dia, sem oi, e sem nada. Você consegue pescar a vulnerabilidade que essa situação, além do fetiche, possibilita para essa pessoa dela deixar a casa dela completamente acessível para alguém que ela não conhece? Então, são Uhum. pontos que me causam muito medo e muito pânico mesmo quando eu paro para pensar. Aí é um assunto que me fascina muito, que eu acho importante trazer os debates. Importante mesmo. A gente está falando desse tema e você está lançando agora uma nova antologia, né? Com contos seus só, né? Agora, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar a pergunta que eu iniciava, né? Que é o Entre as Sombras de Sodomia. Isso. É a sua Esse, nova coletânea, tá saindo por uma editora, né? a minha primeira coletânea solo física, inclusive, estou muito feliz desse trabalho, com a editora Pel. Na verdade, ao mesmo tempo, eu tô com dois trabalhos. Tem esse que tá lançando pela Pel, que é um trabalho solo, Entre as Sombras de Sodoma, e eu tenho um conto também na Vanquish, que é uma antologia só com a temática de vampiros, envolvendo essa vivência queer. E por incrível, tipo, eu não sei se foi coincidência ou se eu realmente estava muito imerso nessa temática do sexo como horror, mas
Os, os meus textos, nesses dois trabalhos, eles passam por esse lugar do medo do sexo e tal. Entre as sombras de Sodoma, tem contos muito variados, mas todos são vinculados em si por esse lugar sexual, da libido como ameaça. É, o conto que fecha, inclusive, a antologia, eu não vou ter certeza se ele de fato é o último, só que ele chama O Salão da Babilônia. Foi um conto, eu acho que de todos que eu escrevi até hoje, ele é o mais, abre aspas, sujo, o mais perverso, vamos dizer assim. Porque ele mergulha mesmo na coisa do prazer momentâneo ali daquele momento. É, é um dos poucos, eu acho, que esse momento de prazer não é interrompido pelo perigo, ou pelo menos é eclipsado ali pelo perigo. Esse momento ele é concluído, é finalizado, e o perigo aparece depois. Mesmo assim, não como uma forma de a pessoa sabe que é ruim e quer se afastar daquilo. É um perigo que já captou ela, que já envolveu ela e que leva ela como se não oferecesse nenhum risco, nenhum nada. E eu gosto de brincar com essas possibilidades porque é, eu não sei se eu cheguei a comentar com você, Felipe, mas eu gosto muito de tarô também. E tem uma carta que me inspira muito quando eu vou escrever, que é o diabo. O diabo, ele fala muito da- dos prazeres que acabam te escravizando, sabe? É uma coisa que começa como algo prazeroso, algum deleite ali seu, mas que você vai se rendendo e ficando dependente e criando uma situação onde você não usa aquilo como prazer, mas o prazer te usa como escravo mesmo. Você fica dependente daquilo. E esses contos, eles passam muito por isso, por vícios do ato do sexo mesmo, ou por vícios de frequentar lugares de onde existe essa prática do sexo fácil e tal. Novamente, eu preciso de reforçar, eu não trago esses pontos num, num lugar de julgamento moral. Eu só gosto de alfinetar os riscos que essas situações oferecem para a gente mesmo. Porque até quando você vai buscar auxílio, por exemplo, de polícias, sei lá, você precisa de buscar ajuda, essas situações são jogadas na sua cara mesmo. Você procurou isso, você estava atrás disso. Então, por que você está reclamando? Você praticamente pediu por isso, sabe? Então é muito complicado. Eu acho importante ficar atento a esses pontos. Sim. Aí só pra Bom, então, reforçar, entre As Sombras de Sodoma, da editora Pel, e O Vampiro Queer, da editora Diário Macabro, ambos estão em pré-venda. Quem quiser, vamos ajudar os autores nacionais e vamos ler coisas de qualidade também, queer, horror queer. sim, tem muito ponto bacana lá e usem o meu cupom Igor5 que vocês ganham o desconto e ainda me ajuda a bater meta. Nossa, dá essa força. eu tenho uma última pergunta para a gente fechar, e ela tem a ver com essa antologia Van Quiz, né? Porque eu entrevistei a Helena recentemente, e ela falou muito sobre a forma como ela trabalha, né? O horror ali e tal, o horror queer, aliás. E eu queria te perguntar indicações de autores independentes, né? E obras que você conheça, que você já leu, que você gostou, para o nosso público, porque o nosso público ele gosta bastante de autores independentes, assim como eu, e autores contemporâneos e brasileiros. Cara, a própria Helena, ela
tem uns textos que eu fiquei muito espantado até o primeiro texto dela que foi aprovado, pelo que ela disse foi o que saiu na LGBT Horror, era um texto muito bem acabado para um primeiro texto, sabe? A qualidade do texto dela era incrível. Tava bem conduzido, bem narrado, bem fechadinho. É, era incrível. Ela é uma autora que eu admiro muito. O Júlio, deixa é, eu conferir só o sobrenome dele do Instagram, porque eu não vou lembrar o sobrenome do Instagram. Mas o conto dele da LGBT Horror mesmo tá incrível. Foi um dos contos que eu achei que a temática da vivência LGBT veio mais forte ali. O Felipe Travanca eu gosto muito também. Tem um conto dele da LGBT Horror mesmo, que traz, inclusive, a questão das infâncias queer, né? Porque a gente tem as nossas crianças e nessa onda de defesa da moral e da honra, elas são as que mais ficam ameaçadas, porque é um diálogo que se luta muito para que não ocorra, e nesse meio tempo essas crianças vão ficando ali à mercê de bullying, de violência na escola e tal. Deixa eu só dar uma focadinha aqui, porque eu tenho hiperfoco. Quando eu começo a focar em dois pontos ao mesmo tempo, eu acabo me perdendo. Mas espera aí. Júlio. Tem um conto dele também que é pro Paul Reimaginado, da Diário Macabro também, que traz também essa vivência queer. E, cara, o cara, ele sabe trabalhar os pontos importantes da, da vivência aqui. O Insta dele tá como J Rose NRO 666. Então tá um nome complicado. Mas é Júlio Rodrigues. É Rodrigues, né? Sim. Júlio Rodrigues. Os contos dele são muito bons mesmo. Tem o Marlon Silva, também amigo meu, Marlon P. Silva. Marlon tem um conto de lobisomem, cara, que é um dos textos de lobisomem que eu falo que é um dos meus favoritos. Eu gosto muito de como ele desenvolveu ali a mitologia do lobisomem. É algo muito brasileiro também, muito nosso. Bebe muito do mito brasileiro do lobisomem e não daquele mito que a gente costuma ver nos filmes e tal. O Bernardo Neto tem uns textos muito bacanas também. O próprio Mike Eros, que comentou aí nos stories. É, o Lunardello, ele trouxe um conto muito legal também. E o Rafael Delboni também, eu gosto muito dos textos dele. Tem um texto dele sobre a Dama da Noite, que ele traz muito do vampiro de forma diferente ali, que conversa, inclusive, com essa questão bíblica também, do sagrado e do profano, que eu acho muito legal. Muito legal mesmo. São nomes que eu estou sempre atento aos que eles lançam. Perfeito. Tem mais alguma pergunta, Áureo, para fazer? É, por que queer, por que horror? Por que essa fusão dessas duas coisas? Peraí, como? Por que a fusão entre o horror e a vivência queer? Porque tem tanto de queer no horror. Sim. Cara, eu acho que um dos primeiros pontos de conversa ali é que é muito comum você achar pessoas que falam que quando pessoas queer, no caso, LGBT, que falam que quando era criança se identificava com os vilões e tal. A própria Disney, você consegue perceber ali vários vilões deles com trejeitos
gays ou lésbicos ou alguma coisa ali que distorça aquela noção de Mas tu normalidade. falou também que da Bela Adormecida, tu gostou mais da cena da vilã, né? Da bruxa se transformando. Então tem essa questão da marginalização, sabe? Por ser uma vivência onde, pelo menos ali até a minha geração, onde porque hoje, apesar de ter muitos problemas ainda, a gente precisa de avançar em muitas questões, mas principalmente pra galera gay, tem uma aceitação um pouco maior ali, uma normalização ali. E até a minha geração, por exemplo, era um discurso problemático, já tinha a ameaça de ser expulso de casa, que ainda existe, não é algo que acabou e tal, mas esse medo constante, sabe, de ser você mesmo, de existir, de sair na rua e morrer, de ser espancado e tal. Eu lembro de um caso que deu muito bafafá, inclusive, do cara que levou uma lâmpada na cara, e ao que parece ele nem era gay, parece, então assim, era algo que nem precisava de se comprovar, mas se tinha alguma suspeita em cima de você, de que você era homossexual, de que você era é, LGBT, já colocava um alvo nas suas costas. Então, esse A gente tá vendo contato. muito recentemente mulheres cis sendo proibidas de entrar em banco feminino, né? Por uma Sim, ameaça de serem trans, assim. eu, eu vi uma. Lei de serem trans. Um dia, tipo, bizarro, bizarro, bizarro. Então, assim, é exatamente isso, sabe? Não tem nenhuma busca de comprovação, e nem deveria ter também, porque, né? É, enfim, mas é porque não, não tem nenhuma comprovação. O simples fato de você poder pertencer à, à comunidade já gera muitos problemas para você. E isso acaba levando a gente para não só para o horror, mas para esses campos marginalizados da arte, sabe? Para temas marginalizados, para temas polêmicos, para gêneros que permitem que a gente use a nossa voz. Aí eu acho que o queer e o horror, eles são bem semelhantes ali, tem muitas coisas em comum. Sim. Bom, Perfeito. Estou perfeito, né? satisfeito. Acabou a sabatina. Não tem mais pergunta. Acabou Sabatinho. Vocês me deram um gancho muito bom, porque esse mês eu vou lançar um artigo sobre literatura queer, né? Como quebra da norma, né? Contravenção da norma. E aí eu entrevistei vários autores independentes, falei sobre a teoria queer, falei sobre literatura, e vai ter exatamente esse ponto que você trouxe dos vilões na literatura, na ficção, né, como um todo, sempre Ah, com trigêmeos queer, né, que tem o código queer e tal, que eles não queriam falar exatamente aquilo, mas deixavam insinuações que o personagem era, né, e sempre associando a um caráter negativo, né, então vilanizando a comunidade como um todo. Então vai ter esse ponto no texto. Eu gosto muito quando as conversas que a gente tem em live, elas acabam chamando atenção para os textos também, porque lá dá para desenvolver mais, sabe? sim, dá, dá para dar uma aprofundada maior, até porque tem muita coisa para explorar. Eu fico ansioso por esse texto seu mesmo, porque, por exemplo, tem pontos, não só do horror, sabe, mas, por exemplo, é ok ter uma figura LGBT em um lugar de comédia ou de tragédia, mas não é ok ter uma figura em um lugar de final feliz, vamos dizer assim. Então, é uma pauta que me interessa muito. Eu acho que esse teu vai ser bem. Eu sempre lembro da novela que explodiu o shopping pra matar o casal sáfico. Sempre lembro disso. Globo, Sim, você vai pagar eternamente por isso, viu? não pode ter final feliz para os gays, gente. É terrível.
Bom, então é isso. Vou agradecer aqui o Áureo, né, por ter topado mais uma vez a participar, me ajudar a conduzir as conversas. Áureo, você tem um jabazinho para fazer, quer fazer suas considerações finais? Eu, no Jabá, ainda não tá pronto o que eu tenho, que eu tenho planejado. Tem um livro que eu organizei que é a antologia aqui do Piauí. É tipo a do BH Soturna, só que feita aqui no Piauí para não é do horror, mas é da pessoa científica. São E científicos. idealizando o Piauí no futuro, daqui a 100 anos, para comemorar a independência, a nossa independência, né, que a gente é diferente do resto do país. Porque a gente foi um dos poucos estados que tiveram batalhas para a independência e escorreu sangue. Então, é isso. Vou puxar a sardinha para o meu estado. Qual E é tá vindo da gráfica, o nome? a antologia vai ser Piauí 2123, em comemoração ao bicentenário, ou tricentenário, tricentenário da Batalha do Gênio Papo daqui, que é a nossa batalha da independência. E tá vindo da gráfica, então daqui a pouco vai ter evento de lançamento e tudo mais. Daqui a pouco eu também vou estar vendendo livro, então é isso. Esse é meu jabá. Jabá futuro. Vem aí. Perfeito. Né, e vou agradecer também ao Igor, né, por ter participado, por ter permitido que a gente comentasse aqui um pouco mais do seu trabalho, que repercutisse, né? Quais são suas considerações finais aí dessa experiência na live? Primeiro, eu agradeço o espaço, foi muito bacana conversar com vocês. Foi muito novo também, porque, por exemplo, eu tô nervoso, mas eu gaguejei menos do que eu costumo gaguejar, então mostra que eu tô confortável com você. Foi um papo muito bacana. Agradeço o espaço, o papo foi bem legal. E ficarei atento aos próximos vídeos, porque a condução da conversa mesmo, os pontos que vocês puxam, as perguntas que vocês fazem, elas possibilitam tipo, vários pontos de, de luz em assuntos e pautas que precisam de espaço. Então, assim, parabéns pelo trabalho, de verdade. Foi muito bacana. Eu sei, é difícil encontrar um host que leu a obra, né? Eu sei. Já. Bem isso! A gente lê todo o livro. Bem... Eu não queria falar isso, não, mas é verdade. É, só pedir para falar sobre o Entre as Sombras de Sodoma. Quando que vai lançar mesmo? Que eu não lembro. O lançamento vai ser na Bienal do Livro do Rio, dia 13, eu acho, agora. E aí, logo depois, eu acho que já começa os envios para quem comprou pelo site. O Vanquier vai ter o lançamento na PocCon em, em São Paulo. Eu acredito que é dia 27, só que eu não tô certo. Posso conferir essa informação, mas vai ser na PocCon também. E acredito que na primeira semana de agosto já começam os envios para quem comprou pelo site também, pela pré-venda. Eu tô Então só é fazendo isso. uma perguntinha pro Igor. Igor, você já leu o meu parágrafo hoje? Tudo bom, Helena? Helena botou aqui. Olha, hoje, se eu li meio parágrafo, pior que não. Hoje eu decepcionei a diva. Cancelado. Nossa, droga, hoje eu Vou fazer questão de virar corte e marcar a Helena, viu? Vai virar corte. Então é isso, né, mano? Então é isso, gente. Vou agradecer também ao chat por ter participado aí desde o início, né? Eu acho que foi o que eu tinha comentado no começo, né? Que eu não achava que ia ter tanta gente. Tivemos 8 pessoas ao vivo acompanhando do começo ao fim, né? E também vou agradecer quem vai assistir depois, né? Essa live ela vai ficar gravada e ela vai ser postada no YouTube, no canal do Portal Cataplisma e também no Spotify. É só buscar lá no buscador por Jornada Literária, que é um podcastzinho que eu criei para subir as conversas que a gente tem aqui. É isso, eu fui Filipe Brasiliano e
É isso, eu vou E o agradecer a todos. J aí foi isso, não? Eu sempre fico esperando o Áureo falar e o Áureo não fala. É porque o Substack, ele muta o microfone pra gente falar um por cima do outro. Ah, Fica só o primeiro, eu já percebi isso. então é isso, gente. Fomos Filipe Brasiliano, Áureo J e Igor Cabrardi. Falou, tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau.